Mortarion, o peso do trauma. Warhammer 40k tem grandes personagens marcantes e histórias de tragédias e glória, mas são os primarcas do Império do Homem que protagonizam as maiores tragédias deste universo. Um destes é o primarca da 14ª Legião da Marinha Espacial, a Guarda da Morte, Mortarion. Quando os primarcas foram tomados de seu criador, o Imperador da Humanidade, eles foram espalhados pela galáxia pelos poderes ruinosos do caos. A cápsula do primarca da 14ª caiu no mundo chamado Bárbaros, no qual era um planeta envolto por névoas tóxicas, governado por feiticeiros tirânicos e seus exércitos de mutantes. Estes aterrorizavam a população e disputavam por controle de mais territórios. O primarca foi encontrado pelo mais poderoso feiticeiro chamado Nekari, que adotou o infante como seu filho. Porém, o seu pai adotivo atormentou o primarca com experimentos e maltratos, batizando o primarca de Mortarion. Mortarion sofreu muito nas mãos de seu pai adotivo. Por isso, um dia, ele se revoltou e fugiu de seu pai para ter contato com a população humana de Bárbaros. Deste modo, no início, os habitantes humanos duvidaram da intenção de Mortarion, porém ele provou seu valor ao ajudar a população a reprimir uma horda de mutantes enviados para matar eles. Assim, Mortarion liderou uma resistência, a Guarda da Morte, para livrar a população de seus opressores. Logo, todos os tirânicos feiticeiros estavam mortos, só restando o pai adotivo de Mortarion, Nekari. Nekari habitava um lugar muito tóxico, para além do que mesmo Mortarion poderia suportar. Ao parar e planejar uma forma de vencer seu pai adotivo, um estranho chegou à população de Bárbaros, prometendo paz e prosperidade se eles aceitassem entrar para o Império do Homem. Mortarion, sabendo disso, se irritou com o estranho, dizendo que a população de Bárbaros não precisava de seu império. Porém, o estranho fez um desafio para o primarca. Se ele conseguisse matar Nekari sozinho, ele os deixaria em paz. Todavia, se ele falhasse, o primarca e seu mundo serviriam ao Império. Mortarion, na ânsia de se provar, foi subir sozinho para enfrentar seu pai. Entretanto, ele não conseguiu suportar as toxinas e caiu aos pés de seu pai adotivo, que iria matá-lo. Então, o estranho acabou se revelando o Imperador da Humanidade para salvar seu filho perdido, matando seu tirânico pai adotivo. Motivações. Mortarion, por ter sofrido nas mãos de um Psyker, que é a nomenclatura de Warhammer para magos e feiticeiros, arquétipos clássicos das histórias de fantasia, desenvolveu um forte rancor para com todo aquele que utiliza poderes semelhantes a de seu pai adotivo, incluindo o do próprio Imperador da Humanidade. Mortarion odiava este por ser o mais poderoso Psyker e liderar um império no qual colocaria de joelhos qualquer opositor à vontade do Imperador. Porém, o ódio de Mortarion contra os Psykers só não era maior do que o ódio a si mesmo que ele tinha, pois este também era um Psyker que reprimia estes talentos por causa do trauma de sua infância. Mortarion foi um grande advogado para o banimento de uso de poderes mágicos, no que ficou conhecido como Conselho de Niqueia, pois ele desejava ver o Império do Homem livre dessa feitiçaria imunda, para que então ele pudesse usurpar seu pai, expondo a hipocrisia do Imperador. Todavia, Mortarion mal percebia o qual estava sendo usado como uma ferramenta pelos poderes ruinosos do caos, para enfraquecer as defesas do Império, já que Psykers são mais eficientes na luta contra os demônios do caos. Por isso, quando a rebelião contra o Imperador estourou, conhecido como a Heresia de Horus, Mortarion viu a oportunidade de destronar seu pai, se aliando a seu irmão traidor. Todavia, Horus já havia se entregado aos poderes do caos, deixando Mortarion cercado pelas pessoas que ele mais desprezava. A persona é um conceito criado pelo psicólogo Carl Jung, no qual relata uma máscara que indivíduos usam para mascarar os aspectos indesejáveis de sua personalidade. Esta máscara é usada em ambientes sociais, nos quais não seriam toleráveis algumas opiniões do indivíduo. Porém, Jung relata também a existência de um outro aspecto que incorpora os sentimentos reprimidos, a sombra. A sombra seria uma subpersonalidade para onde todos os aspectos reprimidos do indivíduo, que não seriam tolerados na sociedade ou para os entes queridos, vão. Ela é costumeiramente associada ao que não se gostaria de ver, ao mal, escuridão, porém ela não é de todo mal, pois ela pode conter aspectos essenciais da personalidade do indivíduo, não desenvolvidos, nos quais trazem sofrimento ao mesmo, impedindo seu desenvolvimento e, por consequência, a felicidade. Para Jung, o que determinaria a saúde psicológica de um indivíduo seria o quanto ele estaria capaz de integrar a sua sombra, deste modo, entrando no processo chamado individualização, para que então ele não corresse o risco de sua sombra, com as partes indesejadas do seu ser, tomassem conta da sua personalidade.
mente e controlassem suas ações, levando-o a praticar atos que não faria em seu consciente normal. O segredo seria integrar os conteúdos reprimidos de sua sombra, os quais não fossem danosos, para sua consciência se tornando um indivíduo novo. Conclusão: Mortarion era um Psyker e por ter vivido uma vida de sofrimento nas mãos de um, e por ter sido forçado a servir um outro Psyker para trazer a humanidade para a submissão, e então para sempre se sentiu ressentido para com seu pai, o imperador da humanidade, pois ele tinha lutado toda a sua vida para livrar seu mundo dos tirânicos feiticeiros, mas agora estava servindo ao maior tirano da galáxia. A história de Mortarion serve como um aviso em relação ao perigo de escondermos nossos próprios sentimentos e ideias por muito tempo, até de nós mesmos. A persona que Mortarion criou era de primarca, general, filho do imperador, mas a sua sombra era de um homem traumatizado por abusos da infância, não conseguindo aceitar esta parte de si mesmo e incapaz de superar o ódio para com ambos de seus pais, porque para vencer o ressentimento contra os poderes psíquicos, ele deveria, primeiro, se amar, aceitando a si mesmo e com seus dons para alcançar o perdão. Mas como um homem pode alcançar amor e perdão? O amor não está no mundo, porque este está entregue ao mal. Não existe um justo sequer na terra. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado original do homem, de escolher viver sem Deus, Deus é amor, e sem amor só resta trevas. O coração duro do homem não permite que alcance a misericórdia, pois sua própria alma está corrompida com o mal, e sempre se voltará aos velhos hábitos de ódio, destruição, mentira e impiedade. Mortarion, por causa da sua falta de amor próprio e perdão, foi usado pelo caos e corrompido por este, se tornando um demônio reinando com violência e força, assim tornando o tirano que ele jurou combater. Naqueles dias derramarei meu espírito sobre a terra e toda a carne. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Eis que lhes darei um coração de carne, e vocês serão os meus filhos, e eu serei o vosso Deus. A promessa de Deus de restauração da natureza humana se cumpriu em Jesus Cristo, que veio pagando o preço dos nossos pecados e abrindo o caminho de volta ao Pai, no qual este sempre foi e será o amor e perdão.